Meu nome é Angélica Samersla, sou nutricionista do Banco de Leite Humano, consultora em amamentação e pós-graduanda em nutrição clínica pela Unijuí. Vamos iniciar então o curso para gestantes. Então, os primeiros 1000 dias. É nesse período que cada célula do corpo está se formando e sendo programada. Os primeiros 1000 dias de vida se referem ao período que vai do primeiro dia de gestação até os 2 anos de vida. É neste período, ele é considerado um intervalo de ouro, que pode mudar radicalmente o destino da criança. Não apenas em termos biológicos, crescimento e desenvolvimento, mas também em questões intelectuais e sociais. Atualmente, então, os estudos sugerem que a nutrição no período da gestação e nos primeiros 2 anos de vida pode determinar efeitos a curto e a longo prazo na saúde e no bem-estar até a vida adulta. Já se sabe também que a genética não é soberana na determinação do potencial de crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Cerca de 20% dos nossos genes são influenciados por fatores hereditários, enquanto a maior parte deles, até 80%, é influenciada por fatores ambientais, como medicamentos, estresse, infecções, exercícios e a nutrição. Os primeiros 1000 dias de vida são norteados pela busca de oportunidades para que a criança alcance do seu máximo potencial, o que depende da nutrição adequada, cuidado e estímulo. São a janela de oportunidades para a construção de um futuro saudável e próspero. Então, na gestação, é importante manter uma alimentação saudável que vai garantir que o bebê receba todos os nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento. São esses nutrientes: cálcio, ferro, o ácido fólico, ômega 3, vitamina A, C e D. É muito importante neste período consumir bastante derivados de leite. O que evitar durante a gestação? Então, a cafeína. Estudos comprovam que o consumo de altas doses de cafeína está associada ao risco do recém-nascido baixo peso e até mesmo o aborto. O consumo diário seguro de cafeína é de 300 mg. Eu trouxe um exemplo da quantidade de cafeína que contém em algumas preparações, como por exemplo o café. 30 ml de café contém 88 mg de cafeína. O chocolate ao leite, 100 gramas, contém 16 mg. Então, neste período, é melhor evitar ou consumir menores quantidades da cafeína. O chimarrão, então, com 100 gramas de erva, tem mais cafeína do que 100 ml de café preto. Quem é muito adepta a tomar o chimarrão, então é indicado tomar aquele que é mais lavado, não os primeiros mates, que a erva, então, ela é mais pura, então contém mais cafeína. Em relação aos adoçantes, eles devem ser evitados. Ainda existem poucas evidências sobre o seu efeito nocivo em humanos. Caso seja adepta e considere extremamente necessário o uso, optar pelo stevia, que é um adoçante mais natural. Em relação às mamães que gostam então de consumir sushi, sashimi, todos os alimentos crus, eles apresentam um alto risco de contaminação alimentar, porque pode ser uma possível fonte de parasita toxoplasma, da toxoplasmose, que pode causar então cegueira, dano cerebral fetal, entre outros. A bebida alcoólica deve ser evitada durante a gestação, pois a ingestão de bebida alcoólica pela gestante, o álcool ele entra na corrente sanguínea e 1 hora depois chega à placenta e se acumula no líquido amniótico. E o feto pode aspirar o álcool, então ocorrendo o risco de microcefalia e outros problemas. Então, não existe dose segura para a ingestão de bebida alcoólica. Precisa ser evitado durante a gestação. Falar um pouquinho do diabetes gestacional, que
não é muito diagnosticado e tem bastante mamães que sofrem da diabetes gestacional e muitas vezes não sabem. Então, ele é um tipo de diabetes que ocorre o aumento da glicose, então a hiperglicemia, e surge em decorrência da gravidez. A maioria das vezes não é decorrente da alimentação, e sim por conta da gravidez. O que ocorre na gravidez de diferente e que provoca o aumento da glicose é que diversos hormônios, como o lactogeno placentário, o cortisol, o hormônio do crescimento, a progesterona, a prolactina, ao se elevarem, esses hormônios induzem o aumento da resistência à ação da insulina. E aí, este fato fará com que a criança cresça mais do que o esperado, podendo sofrer sérios traumas durante o parto. Além disso, a elevada concentração de insulina pode levar o feto a uma menor oxigenação, o que pode acarretar problemas no desenvolvimento. O diabetes gestacional, ele triplica as chances de uma cesárea de emergência e quadruplica a incidência de internações na UTI neonatal. Estudos indicam que o risco dessas morbidades estão diretamente relacionados aos níveis de hiperglicemia materna. Então, como prevenir o diabetes gestacional? A prevenção é feita da mesma forma que do diabetes tipo 2, isto é, com alimentação saudável e exercícios físicos. Devem ser evitados carboidratos simples, como o pão branco, açúcar refinado, o arroz branco, entre outros. E o consumo de vegetais e legumes deve ser adotado, além dos grãos integrais. Evitar, então, o sedentarismo, como a prática de pelo menos 30 minutos diários, corrida ou exercícios aeróbicos, também é importante para a prevenção de diabetes. Lembrando que tanto a dieta quanto os exercícios físicos devem ser realizados de acordo com orientação médica e respeitando as contraindicações obstétricas. E falar um pouquinho então dos carboidratos simples e carboidratos complexos. Os carboidratos complexos são conhecidos, sua estrutura química e fibras exigem do nosso corpo mais trabalho para digerir e a energia liberada por um longo tempo. Então, na sua maior parte, os bons carboidratos são os que mantêm em seu estado natural ou muito próximo dele, então incluindo pães integrais, cereais integrais e massas integrais. Eles são bons porque são ricos em fibras e nutrientes, têm um baixo índice glicêmico e ajuda você a se sentir completo com menos calorias, além de estimular naturalmente o metabolismo. Os carboidratos simples, então, eles são pequenas moléculas de açúcar que são digeridas rapidamente no nosso corpo. E a energia ela é armazenada como glicogênio em nossas células. E se não for usado imediatamente, ele é convertido em gordura. Então, os carboidratos ruins são geralmente processados em alimentos que foram despojados dos seus nutrientes e fibras naturais para torná-los mais comerciais. São esses, então, doces e sobremesas, que são açucaradas, cereais, doces e sobremesas, que são açucarados, cereais açucarados, refrigerantes, bebidas doces e os pães refinados, massa refinada. Por que eles são ruins? Porque são pobres em fibras e nutrientes, têm alto índice glicêmico, as calorias são vazias e convertidas em gordura, aumentam então o nível de glicose no sangue e quem ingere geralmente se sente mais cansado e logo tem vontade de se alimentar de novo. Manejo e sintomas na gestação. Então, para as mamães que sentem náusea, vômito, azia durante a gestação, é importante realizar pequenas refeições, dando um intervalo de 2 a 3 horas entre elas, evitar frituras e alimentos gordurosos, usar temperos leves nas refeições, temperos naturais, que não são industrializados, consumir em jejum um pãozinho torrado ou de 3 a 4 bolachas, biscoitos de água e sal,
antes mesmo de escovar o dente, então evitar escovar o dente em jejum, porque pode estimular ao vômito ou até mesmo a azia, e ingerir bebidas geladas, como usar gelo, sucos ácidos gelados, gengibre, água saborizada com limão, gengibre, ajuda bastante nessa parte de náuseas. Então, o leite materno, o primeiro alimento do seu bebê. Ele é muito importante, traz inúmeros benefícios para a criança e para a mãe. Ele auxilia na maturação intestinal, é o único que fornece imunidade, previne várias doenças, é completo e para a mamãe previne câncer de mama e câncer de ovário. A diferença então entre o leite materno, o leite artificial e o leite de vaca. O leite materno tem hormônios, enzimas e anticorpos que atacam infecções. É rico em proteínas, probióticos, carboidratos, gorduras, sais, vitamina e ferro. Comparado ao leite de vaca, então, que é rico em proteína e o alto nível de proteína e de sais podem causar danos ao rim do bebê. Então, por isso, precisa ser evitado pelo menos até o primeiro ano de vida do bebê. O ferro, então, é muito baixo no leite de vaca, podendo causar a anemia. Introdução alimentar. Então, a parte que o bebê já nasceu, começamos a introdução alimentar. Importante iniciar a apresentação aos 6 meses de vida, quando o bebê já consegue ficar sentadinho, tem apoio, consegue apoiar a cervical, a cabeça fica mais firmezinha, leva os alimentos à boca. Então, ofertar sempre após os 6 meses de vida, nunca alimentos liquidificados. Precisa ser amassado com garfo para o bebê estimular o reflexo de mastigação e deglutição. Açúcar somente após os 2 anos de idade, açúcar de qualquer tipo, incluindo melado e mel. Usar sal em mínima quantidade, então procurar temperar o alimento do bebê com temperos naturais, temperos que não são industrializados. Preferir alimentos in natura, não oferecer alimentos processados ou ultraprocessados. Por exemplo, o morango. A fruta é in natura. Uma geleia de morango já é um alimento processado e o famoso danoninho, então, já é ultraprocessado, contendo vários outros aditivos na sua composição. Suco natural de fruta, somente a partir de 1 ano oferecer. É melhor a criança então consumir a fruta mesmo e o suco a partir de 1 ano de idade. Pode ser ofertado preparações onde o leite de vaca seja um ingrediente, por exemplo, um bolo sem açúcar, um omelete, sim, pode ser ofertado. Estimular então hábitos saudáveis após os 2 anos de idade. Desenvolvimento e sinais de fome e saciedade da criança aos 6 meses que precisam ser respeitados. Então, aspectos do desenvolvimento infantil relacionado com a alimentação. Quando o bebê senta com pouco ou nenhum apoio, diminui o movimento de empurrar com a língua os alimentos para fora da boca, quando o bebê já mastiga e quando começa a surgir os primeiros dentes. Então, o bebê está preparado para começar a receber a alimentação, os alimentos, então. Respeitar os sinais de fome e de saciedade. Os sinais de fome mais comum, então, quando o bebê chora e se inclina para frente quando a colher está próxima, segura a mão da pessoa que está oferecendo a comida e abre a boca. Então, é sinal que o bebê está com fome e está pronto para receber o alimento. Sinais de saciedade. Quando o bebê vira a cabeça ou o corpo, perde interesse na alimentação, empurra a mão da pessoa que está oferecendo a comida, fecha a boca, parece angustiado ou até mesmo chora. Abordagens, então, da introdução alimentar. Sempre alimentos amassados com garfo, nunca liquidificados. Observar os sinais da saciedade, como eu já falei. Não oferecer recompensa mediante a limpar o prato, pois precisamos respeitar esse sinal da saciedade e da fome do bebê.
Não utilizar métodos de distração para que a criança coma mais. Sempre comer sentado à mesa, sempre que possível junto da família. Lembrar sempre de evoluir a consistência para o completo desenvolvimento motor da criança. E é permitido ofertar o ovo e derivado dos leite a partir dos 6 meses. E sim, as crianças comem bem pouquinho. Aqui eu trouxe uma imagem da evolução dos pratos do bebê, da refeição com 6 meses, o alimento então bem amassadinho, aos 8 meses, então já a consistência um pouquinho menos amassada, aos 12 meses, 1 aninho de idade, o prato já é bem semelhante ao do adulto. O método BLW, então, que é o desmame conduzido pelo próprio bebê. Então, os alimentos são ofertados em sua consistência natural, geralmente de início cortado em retângulos. Quando o bebê já tem o reflexo de pinça, então pode ser cortado em pedacinhos menores. A criança se alimenta sozinha, não utiliza talheres desde o início e não interfere nos sinais de saciedade. Então ela vai comendo a quantia que ela desejar. Quando começar o método BLW? A partir dos 6 meses, quando a criança já senta com nenhum ou pouquíssimo apoio, tem controle da cervical, então tem a cabeça firme, sabe levar os objetos à boca e mostra interesse pelos alimentos. Independente do método da introdução alimentar, priorizar sempre alimentos in natura e minimamente processados. Então, classificação dos alimentos. Aqui, uma laranja retirada diretamente de plantas ou animais sem alteração, então é in natura. Minimamente processado é o leite. Processado já é o queijo, porque contém, a indústria já tem adição de sal e açúcar. E ultraprocessado é o iogurte, que contém corante e outras adições em sua composição. Priorize alimentos in natura e minimamente processados. Um exemplo aqui do macarrão comum, que contém poucos ingredientes em comparação ao macarrão instantâneo. Dá para ver uma diferença nesse exemplo, que o macarrão comum tem 3 ingredientes e o instantâneo tem 21. Então, o macarrão instantâneo é um alimento ultraprocessado. Alguns lembretes. O bebê não sente falta daquilo que não conhece. É necessário de 8 a 10 exposições de um mesmo alimento para então ele gostar ou não gostar deste alimento. A seletividade é normal, é importante variar a oferta para evitar a neofobia, do bebê ter fobia daquele alimento. Lembre-se, consuma alimentos saudáveis junto do seu filho e, muito importante, vai valer a pena. E é isso, trouxe umas referências e aqui umas sugestões de conteúdo online, que é bem importante para as mamães que têm tempo, que podem ler. Tá na hora do papá, tem um e-book gratuito sobre o método BLW, o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, também bem importante, se puder dar uma lida, e sugestões de livro. Muito obrigada!